e tudo aquilo que vem como parte de Deus para instruir o nosso coração, para ensinar a nossa vida, para dirigir os nossos passos no caminho de Deus, mas muito mais no conhecimento do propósito de Deus em nos enviar a Jesus, porque é um propósito de Deus, um propósito de amor, um propósito de compaixão, um propósito de misericórdia, um propósito de graça, um propósito de nos assistir naquilo que ninguém mais poderia nos assistir, de fazer por nós o que ninguém seria capaz de fazer, mesmo que nos amasse, nos ame tanto e tão bem. Então nós queremos, irmãos, que os irmãos abram as suas Bíblias em Lucas capítulo 2. Se você for colocar junto às mensagens, ou colocar lá na internet, alguns ensinos sobre histórias de Natal, dificilmente você vai encontrar lá uma história sobre Jesus. Até você encontrar uma história sobre Jesus, você vai passar por muitos filmes de Hollywood, famosos, alguns famosos, outros nem tanto, que anunciam uma história de pessoas que foram agraciadas pelo bom velhinho Papai Noel. Você vai encontrar muitas histórias contadas pelo próprio Papai Noel. Se você colocar presépio de Natal, pode ser que você se surpreenda num presépio que tem como figura central não o menino que nasceu em Belém, mas o velhinho da barba branca de roupa vermelha. Até a manjedoura, ele está tomando lugar, na história do Natal. É uma força da mídia que envolve o comércio, todo mundo sabe disso. É um aspecto que nasceu pelo propósito de um cidadão que, na sua bondade, olhou com carinho pelas crianças carentes e preparou para elas os brinquedos, os presentes, que levariam um pouco mais de alegria, numa manifestação de amor, de carinho, num bom propósito, mas que tem sido também corrompido aí, vem corrompendo muito do ensino sobre o Natal. Mas nós temos belas e grandiosas histórias de Natal que nos são contadas na Bíblia, as verdadeiras histórias, as histórias que trazem de fato o sentido do que é, do que representa, do que ensina, do que proporciona o nascimento de Cristo em Belém. O amor de Deus que deixa o trono na glória, que se esvazia de si mesmo, que assume a condição de ser humano, sendo Deus, e que vem habitar entre os homens, para manifestar aqui o seu amor, amor até a morte, amor de cruz. E nesse texto nós vamos ver a história do Natal, uma história de anjos e pastores. A história de anjos e pastores. A partir do verso 8 até o versículo 20, os irmãos acompanhem com atenção a leitura que fazemos da palavra de Deus. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o rebanho durante as vigílias da noite. E o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. E o anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isso vos será por sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão de milícias celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura, e vendo, divulgaram o que lhes tinham sido dito a respeito deste menino.
Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Que Deus nos acrescente graça no ensino da sua palavra ao nosso coração, à nossa vida. Histórias preciosas do Natal. Sempre que leio esse texto, e muitas vezes já preguei junto a esse texto, nesse período de Natal. Fala sobre magos, fala sobre pastores, fala sobre anjos, fala sobre Belém, fala-se sobre um lugar que não havia, né, em Belém, para acolher o jovem casal Maria e José, Maria grávida, no dia de dar à luz, cansada também da viagem. São muitas as histórias que nós podemos encontrar do Natal, do nascimento de Cristo em Belém. Em cada vez que eu leio essas histórias, me vem à mente mensagens diferentes. Se destaca sempre algumas coisas diferentes. Algumas coisas eu quero relembrar, outra preciosa eu quero, de uma maneira muito especial, meditar com os irmãos nesta noite. A primeira delas é que há uma boa nova de alegria aqui. Os pastores, irmãos, estão guardando no campo o rebanho. Essa era uma tarefa árdua para os judeus. Pastorear rebanho, apesar de ser para nós, por causa mesmo do nascimento de Cristo em Belém, por serem os pastores que receberam os anjos, e dos anjos o anúncio de que nasceu Jesus em Belém, nós somos assim bem românticos, né, com respeito à figura do pastor de ovelhas. Somos românticos também porque aquele que pastoreia o rebanho de Cristo tem esse título, né, e é olhado pelo carinho com que o pastor tem que conduzir a ovelha, o membro da igreja, o cuidado que ele leva, né? Mas o ofício em si era um ofício difícil, era um ofício árduo, era um ofício que envolvia a vida de pessoas que enfrentavam as madrugadas frias, guardando, enfrentavam o lobo, enfrentavam o urso, como Davi, quando pastoreou as ovelhas de seu pai, teve que enfrentar. É uma profissão de risco, e é uma profissão não muito querida, não de muito destaque junto aos judeus, sempre foi assim. Quando o profeta foi mesmo ungir o rei de Israel na casa de Jessé, ele mandou chamar os filhos, e ele colocou ali os filhos que trabalhavam com um ofício digno, e ele trouxe os filhos mais velhos, né? E depois que Jessé olhou, ele falou, não é nenhum desses aí, não tem mais nenhum. Ele falou, não, tem um menino, um garoto, mas ele não faz nada, ele é pastor de ovelhas, ele está lá no campo guardando os rebanhos, né? É o que nos leva já a pensar, né, como é a figura do pastor de ovelhas. Ela não é uma figura muito bem vista, é uma figura, uma profissão de alguns que não tinham conseguido profissão alguma, que não podiam servir ainda em nenhuma posição de destaque da sociedade. Eles eram pastores de ovelhas. Então, esses pastores estão no campo, pastoreando os seus rebanhos, sem muito destaque social, sem muita gente se importar com eles e com o frio que passavam e com os riscos que enfrentavam. Mas o nosso Deus é o Deus que vem mesmo para aqueles que são colocados um pouco à margem, aqueles que são considerados mais pecadores, aqueles que são considerados pela sociedade os não merecedores de tanta honra, de tanta glória, de tanto cuidado, de tanto carinho, de tanta compaixão ou misericórdia. Aqueles que às vezes a sociedade não vê muito bem, Deus vê especialmente esses. São as loucuras de Deus que confundem os sábios, os entendidos, né? É o agir de Deus junto aos fracos, para envergonhar os fortes. É assim que Deus faz, né? É a maneira do Senhor agir. Então eles estão lá, pastoreando o rebanho como uma noite qualquer. A história das suas vidas parecia a história de mais um dia, de mais uma noite, do guardar da vigília da noite por mais uma vez, da preocupação de novo com o lobo, da preocupação de novo com a ovelha, para que ela não fugisse.
ficassem ali, quietinhas, protegidas, descansando. Então é a história de um dia a mais, uma noite a mais que vai se passando, até que em alta noite, eles são surpreendidos pela visita de um anjo, e depois de uma milícia, de 1000 anjos, que adoram, que glorificam a Deus, pelo menino que nasceu em Belém. E quando eles recebem um anjo, à noite, é claro, eles estão sendo visitados por um personagem especial. Quantos de nós recebemos a visita de anjos? Quantos da história dos judeus receberam a visita de anjos? Maria havia recebido, bem próximo àqueles dias, 9 meses, quem sabe um pouquinho mais, a visita de anjos também. Ser visitados por anjos já é viver um momento extraordinário, um momento grandioso. Mas, como é extraordinário, o primeiro sentimento que vem, na maioria das vezes que os anjos se manifestam, é um sentimento de temor. De temor. Já havia o temor da noite, já havia o temor do lobo, já havia o temor pela responsabilidade no cuidado com a ovelha, com o rebanho, mas agora algo de extraordinário começa a acontecer, um barulho estranho, uma luz estranha, durante a noite. O que está acontecendo? Algo que nós nunca vimos, nunca visualizamos, nunca ouvimos que algum outro pastor, cuidando dos rebanhos, viveram próximo a Belém. E esse anjo traz a boa notícia, a boa nova. A boa nova de salvação. Deixa eu ver aqui, que eu acho que eu perdi. Aí agora foi tudo, ó. Adiantou, hein? Muito bem. Então, quantas notícias nós recebemos já esse ano? Quantas notícias nos alegraram? Quantas nos entristeceram? Quantas encheram o nosso coração de temor? Quantas trouxeram preocupações para a nossa noite de sono? Com respeito à sua família, com respeito à sua vida, com respeito à sua empresa, ou à sua escola, ou aquelas notícias que nos vêm de Brasília, do Senado, da Câmara, da Presidência da República. Quantas notícias nos atemorizaram? E qual foi a palavra de Deus pelos anjos aos pastores? Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria. É como se ele dissesse: não fiquem preocupados agora. O que vocês vão receber, estão recebendo, o que vocês estão vivendo, não é algo para vocês temerem. Hoje não, essa noite não. Não é uma notícia triste de preocupação com respeito à cidade ou com respeito ao país. Não tem nenhum povo se aprontando para invadir Jerusalém, para invadir a pequena cidade de Belém, da Judéia. Não. A cidade não vai ser destruída como foi Sodoma e Gomorra. Não é esse o anúncio que os anjos vêm trazer. Não é algo que está acontecendo de ruim, de preocupante com seu filho, com a sua filha, com a sua casa. Não. A palavra é: eis que vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É como se ele dissesse: essa notícia vai alegrar o coração de vocês. E não só o coração de vocês, vai alegrar todo o povo de Israel. E vai ser uma notícia que vai se estender para alegrar e para levar alegria ao coração de muitos povos, de muitas nações, de muita gente. A visita dos anjos aos pastores traz uma boa nova, uma boa notícia. E aí nós temos que nos perguntar também: qual será a notícia de Deus para a nossa vida? Qual será a boa nova de Deus quando nós pensamos na nossa casa, na nossa igreja,
nas nossas dificuldades, nos nossos desafios, naquilo que tem nos entristecido ou angustiado, o que Deus tem a dizer, o que Deus tem a falar. Nós acreditamos que Deus tem sempre uma palavra, tem sempre um agir, tem sempre um propósito com a vida dos seus filhos. Deus é o Deus que atua na história, Deus é o Deus que cumpre as suas promessas na história. Deus é aquele que estende para o seu povo as suas mãos. Deus é aquele que tem uma palavra para aquele que anda desanimado, ou para aquele que quer tomar a decisão certa, ou para aquele ainda que não viu a saída, não encontrou a direção, mas Deus tem uma palavra para dirigi-lo no caminho do melhor resultado. Deus tinha uma palavra para os pastores, uma palavra de boa nova, e Ele tem uma palavra de boa nova, de alegria para você, sempre vai ter. Se você anda em situações e circunstâncias, ou vier a andar em situações assim de temor, de tremor, pelas notícias que surgem, saibam que Deus tem uma boa notícia para você, e é preciso que você a busque também diante de Deus. Então, os anjos vêm, eles anunciam, eis que vos nasceu, na cidade de Belém, o Salvador, que é Cristo o Senhor. É claro que os pastores conheciam um pouco das profecias sobre o Messias. Todo judeu conhecia. Toda criança judaica era instruída sobre as leis de Moisés e sobre os ensinos proféticos, e especialmente os ensinos referentes ao Messias prometido por Deus aos judeus. Todo jovem, todo adolescente. Jesus, no seu ministério, chegou a perguntar a um jovem rico: você sabe os mandamentos? Ele disse: claro, Senhor, desde pequenininho, desde criança. Meu pai, minha mãe, especialmente o meu pai, como bom judeu, tem falado disso comigo no caminho, ao deitar, ao levantar, à roda da mesa. Eles têm nos instruído como a lei de Moisés o ordena. Então, esses pastores, também judeus, eles conhecem sobre as profecias. E quando o anjo fala: eis que vos nasceu na cidade de Davi, Belém da Judéia, o Salvador, que é Cristo o Senhor, ele sabe que o termo usado foi Messias, ou Cristo, que é o enviado de Deus, prometido por Deus aos judeus, que viria para salvar o seu povo dos seus pecados, da sua iniquidade, e que haveria de estabelecer um reino que seria eterno. Ele se assentaria no trono e reinaria pelos séculos dos séculos. Eles sabem e aguardavam que de Belém, ou em Belém, nascesse o prometido de Deus. É claro que não esperavam que fosse numa estrebaria, que não esperava que viesse, quem sabe, de uma família simples, de um casal simplório, lá de Nazaré. Isso são atos de Deus, é o jeito de Deus fazer as coisas, dentro do seu soberano propósito. Mas eles então vão se alegrar e vão receber a presença de uma milícia de anjos celestiais, para receber, irmãos, uma boa notícia. Uma informação que nós recebemos não gera a mudança que a gente precisa. Se você for bem instruído numa matéria que você precisa saber, não quer dizer que você já resolveu o problema. Como administrar melhor as nossas finanças? Como encontrar o caminho para passar no vestibular? Os passos que devemos dar, né, na busca da formação de uma família bem estruturada e harmoniosa. Você vai encontrar inúmeras instruções, ensinos, livros, palestras, que podem trazer para você o conhecimento de diversas coisas, e inúmeros passos e caminhos que, em razão dos testes e do tempo da história, já deu certo e indicou uma direção. E a informação que chega para você é uma informação verdadeira, é uma informação autêntica, é um conhecimento que vem de fato de pesquisas e está dentro da realidade, dos desafios e daquilo que os desafios pedem como resposta nossa.
Mas o fato de você ter o conhecimento dessas coisas não muda a sua história. O jovem rico que mencionei sabia os mandamentos. Jesus falou assim: então agora vai, vende tudo que tens, vem e segue. E diz a palavra de Deus que ele saiu então entristecido da presença de Cristo. Porque conhecer os mandamentos, ter aquele momento de conversa e receber de Jesus aquela informação, não o levou a nenhuma atitude diferente. Ele não mudou. Ele não queria abrir mão dos bens, das riquezas, do amor às riquezas, que no coração desse jovem, nos parece bem claro, vir em primeiro lugar. Então, a informação que os pastores recebem, elas não mudam nada, ou poderiam não mudar nada. Muito bem, nasceu em Belém o Salvador. Bom, vamos tocar a nossa vida aqui, e vamos ver o que acontece com a nação depois. Vamos continuar cuidando do nosso rebanho, porque a noite é escura, os lobos estão uivando, há aqueles que querem vir contra o rebanho vai dispersar, a viagem é um pouco longe, para a gente ir lá, para a gente voltar, o que vai ser do rebanho até a gente poder retornar? Vamos continuar por aqui, os anjos desapareceram, vamos deitar, vamos dormir, vamos deixar a vida nos levar. Vamos deixar a nossa história seguir no mesmo curso. Nós já vivemos um extraordinário. Vamos poder contar. Recebemos a visita de anjos. Já não é um extraordinário? Os anjos nos anunciaram que nasceu em Belém o Salvador, o Messias, que o judeu tanto espera, tanto aguarda, como aquele que vem de Deus, para libertar o povo. Eles já não tinham uma bela história para contar, uma bela experiência para proclamar? Receberam anjos? Já não é extraordinário? Mas não era o bastante. Os pastores sabiam que não eram o bastante. Não bastou os pastores verem os anjos. Eles queriam ver, conhecer aquele que enviou os anjos. Porque eles sabiam que a mensagem por si só, a informação por si só, não transforma ninguém. Mas se eles tivessem a oportunidade, o privilégio de contemplar o Messias, de olhar para aquela criança, de ver que é verdade tudo aquilo que foi dito, se eles tiveram a oportunidade de chegar diante daquela família e declarar o que Deus declarou por meio dos anjos, a sua vida, a história da vida deles seria outra história, viveria uma transformação, uma mudança para melhor. Então, irmãos, é nesse momento que nós temos que destacar a atitude que eles tomam. Eles recebem os anjos, eles contemplam e participam da milícia celestial que glorifica a Deus pelo nascimento do menino, no verso 14, mas no verso 15 vai dizer: e ausentando-se dele os anjos para o céu, diziam aos pastores uns aos outros: vamos até Belém, vamos. Vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Vamos lá. Vamos ver. Há algo maior lá na estrebaria. Há algo muito mais grandioso lá na manjedoura do que aquilo que nós vivemos e contemplamos aqui. Ver os anjos foi bom. Glorificar a Deus com a milícia dos anjos foi espetacular. Quase que nos elevou aos céus. Mas estar diante da manjedoura vai ser muito mais precioso, muito mais grandioso, muito mais transformador do que receber anjos e de louvar a Deus com eles. Então não basta recebermos a presença de Deus, às vezes, e a palavra de Deus, e as boas novas que Deus nos deu. É preciso que tomemos a atitude de ir um pouquinho mais, de viver as coisas que Deus nos anuncia, de ver, de contemplar, na nossa vida, na nossa história, aquilo que Deus disse que é possível para nós, por sermos filhos de Deus. O Natal traz a história de um Deus que não só proclama, não só anuncia, mas um Deus que realiza,
que não só fala e fica nos céus distante, aguardando que o ser humano seja contemplado, ao obedecer os mandamentos, ao se dirigir ao templo, mas é o Deus que vem visitar a terra e quer que os homens compareçam diante dele. A humanidade possa ver os seus feitos, possa se alegrar no realizar das suas mãos, porque o que ele faz por Então, irmãos, não basta aos anjos ou aos pastores a visita dos anjos. A informação não gera transformação. E aí, apesar do temor, dá um ganho para mim aqui. Apesar do temor, pastores tomaram uma decisão. Então, diante dos nossos temores, naquilo que Deus proclama para nós precisamos tomar uma decisão. É preciso ter uma atitude. Deus nos ama, Deus nos abraça, Deus nos dá perdão, Deus nos dá graça, mas Ele espera de nós uma resposta, espera de nós alguma ação. Ele espera da nossa vida que, além da informação ou em razão da informação, possamos a fazer alguma coisa, ou possamos nos dirigir ao presépio, à presença de Deus, à presença do Messias, à presença de Jesus. Os magos, quando contemplaram a estrela, será que eles já não contemplaram algo glorioso? Para aqueles que observavam os astros, para aqueles que leem a história através dos astros, para aqueles que sabiam que havia uma promessa com respeito ao rei dos judeus que haveria de nascer, e que seria identificado o momento do nascimento através de uma estrela. Eles já não tinham algo extraordinário para contar? Nós identificamos a estrela que anuncia o nascimento do rei dos judeus. Nós a vimos, ela nos tem guiado. Foram até o palácio do Herodes, proclamaram essa verdade. Viemos aqui porque temos convicção, pela leitura que fizemos dos astros, das promessas de Deus, de que uma estrela surgiria diferente na noite escura, ou diante da imensidão de luzes celestiais, ou estrelas, astros, que brilham no universo. Nós identificamos aquela que anuncia o nascimento de Cristo, e viemos para adorá-lo. Onde ele está? No palácio de Herodes, procurando pelo rei dos judeus, que uma estrela haveria de anunciar. O fato deles identificarem isso, verem essa estrela, contemplarem, saberem que está ligado ao propósito de Deus, a promessa do rei de Israel, já era o extraordinário. Mas não era o bastante. Por isso que eles se empenharam numa viagem longa, até Belém, para se colocar diante da manjedoura, e contemplar o Messias que nasceu em Belém. Vou mudar aqui. Por isso, irmãos, vamos até Belém. É preciso ir além de conhecer a verdade bíblica, de conhecer a promessa de Deus para a nossa vida, de conhecer o propósito que Deus tem com a nossa história, o interesse de Deus no nosso serviço, no nosso envolvimento, na nossa adoração. É preciso trazer para dentro da nossa vida. É preciso que essa mensagem, que esse entendimento de Deus, que essa proposta de Deus faça parte da nossa história. Nós não podemos apenas nos dar por satisfeito, porque nós somos crentes. Nós já entendemos sobre quem é o menino. Nós já proclamamos a nossa fé em Cristo. Nós já nos tornamos membro de uma igreja. Isso não nos basta. Isso não é o suficiente. Isso vai tirar de nós muitas outras bênçãos, muitas outras graças, muito da transformação que Deus está iniciando ainda na nossa história. Nós vamos deixar de viver se nós não nos envolvermos com o coração, com a vida, na mensagem que Deus dá
a cada um de nós. É preciso trazer para dentro da nossa história, porque não bastou os pastores, e não pode bastar, não pode ser o bastante, nem para mim, nem para você também. Por isso, sempre vamos nos colocar diante de Deus, sempre vamos nos colocar diante da sua palavra, sempre vamos nos esforçar para que essa palavra se torne verdade na nossa vida, na nossa casa, no nosso país, sempre vamos anunciá-la aos nossos amigos, porque sabemos do quanta mudança e transformação boa ela pode produzir e tem produzido na nossa história e na história daqueles que a contemplam verdadeiramente. Contemplando o Emanuel, eles foram transformados, saíram dali exultantes. Onde está o temor? Onde está o receio? Saíram glorificando a Deus, exaltando a Deus, porque contemplaram o Messias, saíram anunciando tudo o que ouviram, tudo o que viram. Suas vidas jamais foram as mesmas, suas histórias, a história das suas famílias. Não porque foram visitados por anjos, muitos foram, mas porque estiveram diante do Salvador, diante do Messias. Eles contemplaram, eles viram, eles foram transformados. E quem contempla a Jesus verdadeiramente, glorifica o seu nome. Por isso saíram pelo caminho, glorificando o nome de Cristo através das suas vidas. É uma das belas histórias do Natal. Que o Natal nos conta, que o Natal nos faz conhecer. E quando nós participamos da ceia, nós estamos diante do resultado que essa história levou. Celebramos a morte daquele que nasceu em Belém. A bênção da vida, daquele que deu a si mesmo por pecadores. Quando nos assentamos à mesa, nos assentamos em memória de Cristo, o Filho de Deus, que foi anunciado por anjos, que nasceu numa manjedoura, que veio de uma família simples, mas que cumpriu todos os propósitos do Pai com respeito às suas profecias, que enfrentou as dores da crucificação, para que a história da nossa vida se tornasse numa história diferente. Enquanto temos esse conhecimento apenas como intelectual, nós sabemos que ele morreu, nós sabemos que um sangue foi derramado, nós sabemos que há de Deus um propósito, pouca coisa isso movimenta nos nossos dias, na nossa vida. Mas quando nós dizemos que somos capazes de comer do pão e de beber do cálice, que está firmado entre nós e o Senhor uma nova aliança, nós estamos dizendo e nos comprometendo de que essa história faz parte da história da nossa vida. E que a história da nossa vida, ela não existiria do jeito que ela é e no rumo que ela tomou na direção da eternidade, se Deus, no seu amor, não invadisse a história humana com o nascimento de Cristo em Belém. Então, ao comermos do pão, ao bebermos do cálice, é como se estivéssemos dizendo para o Senhor: essa história faz parte da minha história. Essa ação de amor é o amor que me abençoa também. Essa compaixão é a compaixão que me abraça. Esta salvação é o que faz de mim quem eu sou. Porque se não fosse o Senhor, o que seria de nós?